É a prioridade esse ano, com toda certeza. O brasileiro é a prioridade do Flamengo. Esse é um assunto de. Esse é um assunto que é de... Eles falaram sobre priorizar o brasileiro, mas a gente... Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Libertadores, ela é tão prioridade como o brasileiro. Só que o brasileiro normalmente foi, nos últimos anos, não é que foi deixado de lado, mas... Sim, falaram para nós que brasileiro ia ser uma prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Saudações, nação rubro-negra! O vestiário do Mengão pegou fogo e não foi só pela derrota na Libertadores, não. Jogador discutindo com torcedor, técnico batendo de frente com o presidente e uma diretoria que diz uma coisa enquanto o comandante diz outra. Tá uma bagunça generalizada, mas calma aí, fica comigo até o final porque eu vou te contar tudo, tintim por tintim, e te mostrar o que realmente está acontecendo nos bastidores do Flamengo, inclusive as decisões que podem mudar o rumo da temporada. Se você quer entender por que a prioridade do time virou motivo de confusão interna, por que a torcida saiu vaiando e foi rebatida pelos próprios jogadores, e o que Felipe Luiz falou que causou calafrios na diretoria, é só ficar colado aqui. Você vai sair desse vídeo sabendo mais do Flamengo do que muito setorista metido a sabichão. Tudo começou com a nossa estreia em casa na Libertadores. Maracanã lotado, expectativa lá no alto e... Bum! 2-0 para o Central Córdoba ainda no primeiro tempo. Nem o mais Flamengo até morrer. E logo depois, acertou o Matheus Gonçalves com um copo. E torcida passional. Lá dentro, nos bastidores, o clima ficou digno de final de novela mexicana. De La Cruz nem quis saber de dar entrevista. Ficou 1 minuto e meio esperando, se irritou e saiu pistola direto pro vestiário. E o que rolou lá dentro, meu amigo? Foi tipo a final de Copa do Brasil 2017, tensão pura, tapas em armário, pouca conversa e cara feia pra todo lado. Eles falaram sobre priorizar o brasileiro, mas a gente, e dentro do nosso vestiário, a gente sempre fala que vai pra todo jogo pensando em vencer. E não para por aí. Wesley, nosso lateral, que já não fez uma grande partida, foi cobrado por um torcedor no Instagram e acabou respondendo no calor da emoção a resposta, daquelas que fazem o estagiário da assessoria suar frio. Depois, claro, pediu desculpa, mas o estrago já estava feito. No meio desse furacão começaram a surgir explicações. E foi aí que a confusão começou de verdade. Arrascaeta foi sincero, falaram pra gente que o Brasileirão é prioridade. Léo Ortiz confirmou. Todo mundo parecia estar com o mesmo discurso ensaiado, foco no Campeonato Brasileiro. A diretoria, inclusive, deixou isso claro numa reunião do Conselho Deliberativo. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, mandou a real. O Brasileirão é a prioridade número 1. Até aumentaram a premiação para os jogadores caso levem o caneco nacional. É a prioridade esse ano, com toda certeza. O brasileiro é a prioridade do Flamengo. O Flamengo não levanta esse troféu desde 2020. Desde então, é aquela história de chegar na última rodada só para cumprir tabela. Triste, mas segura aí que a coisa fica melhor. Logo depois veio a entrevista coletiva do Mr. Felipe Luiz. E aí o caldo entornou de vez. Já te conto de o que ele falou que pegou mal com a cúpula. Antes disso, deixa o like aí e me diz o que você tá achando de tudo isso. Você tá com raiva ou tá passando pano para as escolhas erradas que Felipe Luiz nesse jogo? Depois do vexame contra o Córdoba, Felipe Luiz foi pra coletiva e foi logo cortando qualquer mal entendido ou criando mais. Depende do ponto de vista. Quando perguntaram se ele priorizou o Brasileirão, ele mandou na lata. Isso não é verdade. A Libertadores é tão prioridade quanto o Brasileiro. Ué, mas não foi o BAP que disse o contrário? Pois é. Tô dizendo nação, parece briga de condomínio. Felipe ainda explicou que poupar Pulgar, Wesley e Gerson foi decisão dele. Pensando na sequência da temporada, disse que ninguém aguenta jogar todos os jogos e que precisa preservar os atletas. Até aí, beleza, mas foi o tom da resposta que chamou a atenção. Aquele jeitão firme, quase num recado atravessado para quem andou falando demais. E olha essa frase, quando vence, as escolhas parecem bonitas. Quando perde, questionam por que poupou. Clássico, só faltou mandar um, se não gostou, reclama com o VAR. Isso não é verdade, isso não é verdade. A Libertadores, ela é tão prioridade como o brasileiro. Só que o brasileiro normalmente foi, nos últimos anos, não é que foi deixado de lado, mas se poupou muitas vezes no brasileiro para disputar uma Copa, para disputar uma fase de grupos da Libertadores.
Então, Agora vem a pergunta de R$1 milhão. A nação tá certa em vaiar no primeiro jogo em casa pela Liberta? Do lado dos jogadores, a indignação é real. Um deles até reclamou forte. Fomos campeões 2 vezes esse ano e no primeiro tropeço em casa já tão vaiando? O problema é que o torcedor do Flamengo é diferente, é exigente, é intenso e não aceita ver o time sem sangue no olho. Libertadores é obsessão, irmão. Não dá pra entrar em campo contra time argentino achando que é rachão de terça. Com tudo isso, né, o que tá claro é que tem ruído na comunicação entre diretoria, comissão técnica e elenco. E quem paga o pato no fim das contas? A gente torcedor, que ama o clube, que sofre, que vibra e que também não aceita ver o time sem alma. O que me passado foi o seguinte: a prioridade é o Campeonato Brasileiro, continua sendo o Campeonato Brasileiro, não vamos mudar o planejamento por conta dessa derrota contra o Central Córdoba. Aliás, quero saber de você. O que achou dessa história toda? A torcida exagerou nas vaias ou fez o certo em cobrar atitude? E o Felipe Luiz, tá certo em rebater o presidente ou devia ter ficado na dele? Comenta aqui embaixo, vamos trocar ideia. E claro, se tá curtindo esse vídeo, já mete o like aí, porque ajuda demais a fortalecer o canal e espalhar essa resenha rubro-negra. Com esse barril de pólvora prestes a explodir, o Mengão tem agora uma sequência nada moleza no Brasileirão. Primeiro visita o Grêmio, jogo difícil sempre. Depois pega o Juventude em casa e fecha essa trinca contra o Vasco, fora. Clássico é clássico, meu parceiro. Se entrar dormindo, a zebra canta. Se ganhar, a gente zoa a semana inteira. Simples assim. Na Libertadores, o próximo compromisso é contra a LDU, na altitude de Quito. Se o jogo no Maracanã já foi sofrido, imagina respirar com dificuldade e ainda ter que marcar pressão. A coisa vai ser braba. Por isso, o time precisa estar unido, torcida, elenco, técnico e diretoria, porque se continuar cada um falando uma coisa, essa temporada vai virar novela mexicana, daquelas que nem o Zico aguenta assistir. E pra piorar, tem bastidores quentes rolando com possíveis mudanças no elenco e cobranças internas que ainda não vieram à tona. Mas isso, claro, é papo pro próximo vídeo. Flamengo é seleção. Mesmo com o clima pesado, com vaias, com discordância lá em cima, o Mengão é gigante e a nação nunca abandona. Mas que a rapaziada precisa se alinhar. Ah, precisa. Vestiário tem que ser fechado, não rachado. E o torcedor quer ver é bola na rede e raça até o apito final. Se você curtiu esse vídeo, se ficou por dentro de tudo que rolou e quer continuar acompanhando os bastidores do mais querido com informação e aquela pitadinha de resenha, já se inscreve no canal, ativa o sininho e cola com a gente na seleção rubro-negra, porque aqui é Mengão na cabeça, no coração e no conteúdo. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo.